Vamos agora então para a questão número 3. Vai falar aí de curatela, tá? E tutela, tá? Questão número 3, ó. Então essa questão número 3 vai falar do que, ó? Curatela e tutela. Então diz assim a questão número 3, aí, ó. Prova da magistratura, São Paulo, juiz substituto estadual, 2018, primeira fase. A curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de, né? Natureza patrimonial e negocial, não alcançando o direito ao voto, matrimônio e sexualidade. Natureza patrimonial, alcançando aqueles relativos à saúde e educação. Natureza negocial, alcançando o direito ao trabalho e à privacidade. Ou direitos de família e patrimoniais. Bom, a resposta é a alternativa A. A curatela, ela afeta somente os atos relacionados aos direitos patrimonial e negocial. Ela não alcança direito ao voto, ou seja, né, o curador ele não tem poder de dizer, de votar no lugar do curatelado, tá? Ele não pode casar no lugar do cara, é um matrimônio, e a sexualidade, escolher com quem o cara vai ou não vai se relacionar sexualmente, de forma amorosa, tá? Onde que está o fundamento legal disso aí no Código Civil? Se você for no 1728, então acompanha aí, anota no seu cadernão aí, ó. Se for no 1728, olha o que vai acontecer. Se você for no 1728, ó, 1728, ele começa a falar da tutela, curatela e assim vai. Então ele fala, os filhos menores são postos em tutela, com o falecimento dos pais, ou sendo esses julgados ausentes. 2. Em caso de os pais recaírem no poder familiar. Tá? Aqui é tutela. Então, no caso de falecimento dos pais, ou ausentes, ou em caso de perda do poder familiar. Os pais perderam o poder familiar sobre os filhos. Por que eu estou falando de tutela? Porque se você for no 1781, dá uma olhada aí, ó, 1781, ele manda o Código Civil você aplicar, aqui, ó, você aplicar as regras da tutela na curatela, no que couber. Então, as regras a respeito do exercício da tutela aplicam-se à curatela. Então você tem que ir lá na tutela e ver as regras. No que não conflitar, né, aplicam-se as regras da tutela. Então todas as regras da tutela lá vão se aplicar à curatela, com exceção do artigo 1772, tá? E dessa seção aqui que fala da curatela, seção 3. Tá? O artigo 1772 é esse aqui, ó, tá? Que foi revogado pela lei atualmente, Lei 13.105 de 2015, que é o Código de Processo Civil. Então, o novo código, isso está regulado lá no novo Código de Processo Civil, certo? Então, o que acontece na Lei 13.105 de 2015? Então, as regras da tutela aplicam-se à curatela. E o que acontece? Né? Você percebe lá nas regras da tutela, então, 1781, regras da tutela se aplica à curatela, certo? No que não conflitar, ok? E o que vai acontecer? Porque curatela, veja bem, na tutela são filhos menores, na curatela é qualquer pessoa, entendeu? Tá? O cara não tem que ser menor de idade necessariamente. A tutela ela é vocacionada para os menores, a curatela para qualquer tipo de pessoa que não possa exercer normalmente os atos da vida civil. Aqui ele fala no 1782, por exemplo, ele fala do pródigo, a interdição do pródigo, aquele cara que gasta dinheiro, rebenta com o patrimônio de forma maluca, assim, né? Só o privará de, sem o curador, emprestar, transigir. Ele fala que os limites aqui do que o pródigo pode fazer sem o curador, né? A liberdade civil do pródigo, aí, o que ele pode fazer, tá? Então, a alternativa A, observe, ele fala assim, a curatela, da questão da magistratura, diz, a curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial. Vamos ver se a gente acha na tutela, porque o 1781 diz que as regras da tutela se aplicam à curatela. Vamos ver se a gente acha na tutela algumas coisas que fundamentem esse tipo de observação. Ele fala aqui, aqui ele começa a falar da tutela, né? Daí ele vai falar em falta do tutor, o juiz nomeará tutor, não sei o que, tá?
E ele vai detalhando, né, tudo que existe aí no Código Civil de tutela. Tá? A escusa dos tutores, tá? Ele fala o exercício de tutela, olha que interessante. Incumbe ao tutor e a curatela, regras da tutela se aplicam à curatela pelo artigo 1781, correto?